Quero te contar uma coisa simples, mas que mexeu comigo quando eu parei para pensar. 1 Timóteo 4,10 diz assim: Pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Já leu isso? Parece curto, mas carrega um peso enorme. E não é daqueles versículos que a gente menciona só em reunião. É daqueles que cutuca, que pede reação. Deixa eu te falar uma verdade direta. A vida de fé não é algo de prateleira engavetado para abrir só quando convém. Não é um adereço religioso que a gente tira só para foto bonita. Fé de verdade exige trabalho. Trabalho de verdade, suor, escolhas difíceis e, às vezes, vergonha de admitir que a gente errou. Fé é labuta. Fé é batalha. Imagina uma cena. Uma casa no fim da tarde, uma pessoa cansada, contas na mesa, notícias pesadas na TV e aquele aperto no peito que não some. A fé que só vive de palavras vai dizer eu creio e pronto, mas a vida continua do mesmo jeito. A fé que transforma se levanta, vai até a mesa, abre a Bíblia, ora, procura ajuda, perdoa mesmo sem entender e escolhe confiar quando tudo empurra para o contrário. É essa diferença que faz o coração mudar. Agora, e esse é o ponto central, crer não é o mesmo que crer até o ponto de sua vida ser diferente. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eu creio em Deus, e ao mesmo tempo a vida dessa pessoa não demonstra isso? É uma crença vazia quando fica só na cabeça. Tiago bate forte nessa tecla. Até os demônios creem que Deus existe e tremem. Eles reconhecem o poder, mas não se rendem. A salvação não é mero reconhecimento intelectual, é rendição, obediência, entrega. Vamos desenhar com exemplos práticos, porque a ideia fica mais clara quando tem carne e osso. Pense em dinheiro. Alguém diz, creio que Deus provê. Beleza. A prova de verdade aparece quando as contas chegaram e essa pessoa decide dar o dízimo, abrir a porta da generosidade ou confiar em uma direção divina em vez de correr para um plano próprio. É ali, na hora de dar, quando o medo sussurra para fechar a mão, que a fé se vê como real ou só como ideia. Pense em perdão. Quantas pessoas dizem, eu creio em amor, mas quando alguém as magoa, guardam rancor, conversam mal, retiram carinho? Creio que Deus é amor, é fácil de falar. Amar quando a carne pede vingança é obra do Espírito e do exercício diário de fé. Pense em coragem. Abraão é o modelo que a Bíblia coloca como exemplo de fé viva. Deus pede para ele sair do conhecido. Ele sai. Deus promete um filho. E o tempo passa. Deus pede a maior prova. Isaque. Abraão ergue a faca. Por quê? Porque a fé dele já não era só concordância mental. Era entrega pessoal que fazia caminhar mesmo sem entender. A fé de Abraão produziu ação, e essa é a fé que justifica, que faz justiça. Vamos colocar em termos bem humanos. Tem diferença entre dizer, eu acredito que você pode passar num concurso, e realmente apostar tudo nisso, estudar no frio, perder festas, acordar cedo. A mesma diferença existe entre crer em Deus e viver crendo. E essa vida que crê é cheia de sinais. Quando tudo desaba, a pessoa mantém esperança não por teimosia, mas porque conhece o caráter de Deus. Quando a tentação aparece, ela escolhe obedecer. Quando a injustiça bate, ela busca justiça com mansidão. Quando surge a oportunidade de se esconder em desculpas, ela confessa e recomeça. Agora, quero que você imagine um diálogo interno que acontece com muitos de nós. É assim. Eu creio sim. Mas e se der errado? A voz do medo entra, a estratégia humana aparece e a pessoa tenta controlar situações. Esse é o ponto crucial. Crer de verdade exige morrer para si mesmo. Exige abrir mão do controle. Exige confiança profunda. Hebreus 11 dá outra pista preciosa. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é agir como se aquilo fosse realidade, mesmo que seus olhos não vejam a solução. Não é birra, não é ilusão.
É uma certeza interior que puxa a pessoa para ações alinhadas com Deus. Permita que eu conte uma história curta para ilustrar, sem nomes, porque o importante é o padrão. Uma mulher chamada Ana, vou chamá-la assim, perdeu o emprego e as reservas começaram a secar. Ela podia reagir de duas maneiras: correr em pânico e tomar decisões precipitadas, ou se ajoelhar e orar. Ana escolheu orar, sim, mas não parou aí. Atualizou seu currículo, procurou serviços voluntários para manter o ritmo, fez cursos gratuitos, aceitou trabalhos pequenos e, no meio disso, foi generosa quando uma oportunidade pequena apareceu e atendeu a uma família necessitada. No fim, ela conseguiu um emprego melhor do que o anterior. Não por sorte, mas porque sua fé a moveu a agir com sabedoria, paciência e generosidade. A crença dela se manifestou em escolhas concretas. Vê como fé e obras caminham juntas? Não para ganhar a salvação por obras, mas porque a fé verdadeira se traduz em obras. Jesus mesmo deixou isso claro. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entra no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai. Confissão sem prática é um espelho quebrado. Reflete algo, mas não mostra a imagem inteira. E quando falo em fazer a vontade do Pai, não estou pedindo um checklist moral com caras fechadas. É entrega que transforma o dia a dia. É acordar e decidir com Deus sobre as pequenas coisas. Como falar com seu cônjuge, falar com seus filhos, como usar seu dinheiro, como reagir no trânsito, como tratar aquele colega irritante. A fé se exerce nesses detalhes. A grande coisa é somatória de pequenas obediências. Vou te perguntar algo direto agora. Há áreas onde você reserva parte da sua vida para controlar? Eu sei que muitos de nós fazemos isso. Permitimos que Deus seja Senhor de quase tudo, mas guardamos cantinhos onde a gente manda. Dinheiro, sexualidade, escolhas profissionais, amizades, redes sociais. Isso é humano. Mas quando fazemos isso, mostramos que nossa crença tem limites. A fé que muda tudo é aquela que não tem quarto trancado. Tudo pertence a Deus. Também vale lembrar, crer e viver a fé tem custo. Não falo de custos abstratos, falo de dores reais. Morrer para si mesmo dói. Perdoar quando se foi humilhado dói. Esperar quando a conta vence dói. Renunciar a uma visão de sucesso para andar no caminho que Deus aponta pode custar fama, dinheiro, conforto. Abraão perdeu conforto. Jesus perdeu suposições de glória. E ainda assim, a alegria que vem de viver segundo a vontade de Deus compensa. Não é simplismo. É uma alegria que cobre e fortalece. É aqui que entra o Espírito Santo. Somente Ele transforma o coração. O inimigo pode acreditar racionalmente, mas não tem transformação. Quando o Espírito age, a crença não fica só no intelecto, ela flui para o caráter. Você começa a reagir diferente, a priorizar, a amar o que antes você evitava amar. E a prática diária é essencial. Oração consistente, leitura da palavra, comunhão, confissão. Essas disciplinas não são mágicas, são os meios pelos quais Deus nos molda. Quero que você olhe para duas imagens mentais. A primeira, alguém que treme diante de Deus, reconhece seu poder e fica preso no medo. É a crença dos demônios. A segunda, alguém que treme, reconhece o poder e, por reconhecimento, entrega-se, ama, obedece. Essa é a fé que salva. Qual imagem te atrai mais? Qual você quer ver florescer em você? E agora, vamos aterrissar no cotidiano com passos práticos, coisas que você pode começar a fazer hoje para que sua crença deixe de ser só palavras. 1. Identifique um cantinho que você tem reservado para si. Dinheiro, uma relação, carreira. Ore sobre isso e entregue deliberadamente. Não é gesto dramático, é uma escolha diária de não decidir sozinho. 2. Quando a preocupação atacar, faça duas ações. 1. Ore, breve e verdadeiro. 2. Faça ao menos uma ação prática que demonstre confiança. Uma ligação, uma doação, uma reconciliação. Assim, você une oração e obra. 3. Escolha uma promessa bíblica e memorize-a. Traga-a para a luta quando seus olhos virem perigo.
A promessa funciona como âncora. 4. Pratique perdão em pequenos atos. Fale uma palavra gentil. Evite falar mal de quem te magoou. Ofereça uma oportunidade de reconciliação. Perdoar é um músculo que se fortalece com o uso. 5. Encontre uma comunidade que valorize obediência, não apenas emoção. Comunidade encoraja quando você cai e corrige quando se perde. A fé costuma crescer em ambiente coletivo. 6. Ao ouvir uma palavra de Deus, em pregação ou na Bíblia, pergunte: o que isso me pede fazer esta semana? Tome uma ação específica e cumpra. Fé sem prática é uma promessa não cumprida. Se isso soa exigente, é porque é, mas é libertador. Você troca o peso de controlar tudo pela leveza de confiar no Criador. E não estou dizendo que não haverá dor, haverá. Mas a dor de morrer para si mesmo, quando acompanhada da presença de Deus, produz resistência e caráter. Agora, quero falar rapidamente sobre arrependimento, porque ninguém caminha sem tropeçar. O cristão que tropeça não está fora do caminho, ele precisa do caminho. Arrependimento é o retorno rápido, é não se aninhar na culpa, mas confessar, levantar-se e recomeçar. A graça não é licença para viver sem responsabilidade, é o poder para recomeçar. E isso nos dá coragem de ser reais, admitir fraquezas, pedir ajuda, crescer. E o que dizer da perseverança? Viver a fé é maratona, não corrida de 100 metros. Ter paciência é uma disciplina espiritual. Quando a promessa demora, você treina a paciência com atitudes, continuar no propósito, manter hábitos espirituais, aprender com os aprendizados, não se desesperar no intervalo. A fé que vence é moldada no atraso. Olha, poderia escrever páginas sobre exemplos bíblicos. Moisés confiando diante do faraó, Davi diante de Golias, Daniel na cova dos leões. Cada um nos ensina que crer e agir andam juntos. Mas o essencial é este: se você diz que crê, viva como se acreditasse. Faça decisões que mostrem para o mundo e para você mesmo onde está a sua confiança. Antes de terminar, deixa eu te convidar a uma oração curta do fundo do coração. Se quiser, feche os olhos. Pai Celestial, Tu que sabes cada pensamento, cada medo, cada desejo escondido no meu peito, eu me aproximo. Reconheço que muitas vezes minha fé ficou só na boca. Perdoa-me por crer com palavras, mas viver com medo. Quero uma fé que transforme. Ensina-me a confiar em Ti nas pequenas e grandes coisas. Dá-me coragem para obedecer quando tudo na carne quer escolher o contrário. Enche-me com Teu Espírito, quebra qualquer resistência e faz da minha vida um testemunho vivo da Tua fidelidade. Quando eu cair, ajuda-me a levantar. Quando eu vacilar, guia-me de volta. Que minhas mãos trabalhem, que meu coração se renda, que minha boca louve e que meus passos refletem a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou você, digite amém nos comentários da sua própria vida. Fale com Deus de verdade. E se quiser, conta aqui. Qual área da sua vida você acha que precisa mais dessa fé ativa? Por último, lembre-se sempre do que Paulo disse sobre o trabalhar e lutar. Viver a fé não é passividade, é combate, é disciplina, é correr a corrida com foco. E sabe qual é a promessa? Que o Deus vivo, o Salvador, está conosco nessa luta. Ele não é um mestre distante, ele é o Salvador que caminha conosco, nos corrige, nos levanta e nos dá forças. Então vai, hoje, e faz uma pequena coisa que prove que a tua fé é mais que palavras. Pode ser um pedido de perdão, um gesto de generosidade, um passo em direção ao que Deus te chamou a fazer. Deixa a tua fé ser viva e verás como ela transforma não só você, mas as pessoas ao seu redor. Amém? Se esta oração abençoou você, escreva a palavra amém na seção de comentários abaixo. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família e clicando no botão de curtir. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal,
graça e propósito para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus para suas bênçãos e vitória, e para que outros irmãos na fé, aqui no YouTube e em todo o mundo, possam se unir a nós e começar a orar por você agora mesmo. Permaneça firme na fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.